O objetivo, para onde metas nos levarem. Adriano aqui na área, chegando no canal hoje para trazer mais um vídeo para vocês. Dessa vez vamos trazer um conhecimento para deixar o pessoal mais inteligente. Nesse vídeo vou estar mostrando algumas maneiras de ficar mais sábio. E quando eu falo em sabedoria, não é simplesmente estudar igual um bocó. Tem muitos fazendo isso por aí. Então já comecem curtindo esse vídeo, compartilha, se inscreva aqui no canal e sem delongas já vamos começar, porque aqui não tem frescura. Eu venho, transmito o conhecimento e é isso aí. Beleza? O que a gente vai falar aqui hoje é a realidade. O que as pessoas andam fazendo e que deixam elas realmente imbecis. É só vocês olhar a geração que está chegando, as gerações que tem nesse momento. O pessoal não tem perspicácia para conseguir buscar uma simples informação. E o conhecimento é informação. Informação é o que detém toda a fonte de conhecimento que a gente precisa. Então a informação ela pode variar. Então o conhecimento principal para se ter sabedoria é saber a informação mais exata possível. E para isso é necessário que as fontes não estejam contaminadas. E esse é o problema hoje em dia. As fontes, elas estão envenenadas, a maioria delas. Então, para buscar essa sabedoria, o pessoal que me acompanha, eles perguntam: como tu aprendeu isso? Como que eu aprendi a fazer soco de 1 polegada? Como que eu aprendi flexão com um braço? E tantos outros movimentos, tantas técnicas. Vocês sabem que no modernismo que a gente tem nesse momento é impossível encontrar essas técnicas. Não tem como encontrar essas técnicas de forma correta. Eu tive que estudar demais para conseguir descobrir essas técnicas. E é isso que eu estou transmitindo para vocês. A informação não pode estar contaminada. Isso é um telefone mudo para vocês entenderem. Começa com a informação correta e no final tá toda esbugalhada. Já não sabe mais o que tinha antes. Então sempre o princípio é a informação mais exata possível. Isso vai dar sabedoria para vocês. Outra coisa importante, não é só ler o livro. Antes de vocês ler, vocês precisam entender que para vocês conseguirem se comunicar, vocês precisam entender. Se vocês nem conseguem entender o que vocês vão falar, como vocês vão fazer com que a outra pessoa vai entender o que vocês querem comunicar para ela? Isso é muito importante. Antes de mais nada, para vocês lerem um livro, vocês precisam dar um jeito de a comunicação, cérebro, pensamento de vocês estejam interligadas para vocês mesmos conseguirem fazer essa intercomunicação com o que vocês vão ler depois. Isso é importantíssimo. Então vocês vão ler o livro só por ler, e a maioria que faz isso só lê e não entende nada depois do livro. Só coleciona contagem, recordes de quantos livros tá lendo. Eu li 500. Beleza? Mas tu leu apenas, não entendeu nada do que foi escrito lá naquele livro. Não é só ler. Pessoal, a diferença de um sábio para a maioria de todo o resto que tem por aí é que o sábio não lê, ele decora. E depois ele ainda consegue, na ponta da língua, resumir todo o livro, né, de forma resumida. Em uma frase curta ele explica o que tinha naquele livro. Ele entendeu o conhecimento que estava naquele livro. E só quando ele entende por completo o conhecimento que foi passado no livro, é que ele vai para o próximo. Então, ele desenvolve essa maneira de entender e decorar o livro para entender e fazer toda essa ligação e essa conexão interneural para conseguir
decifrar o conhecimento que foi posto naquele livro. Muitas vezes o livro que está meio como se fosse um pergaminho, tu tem que ir lá e decifrar ainda o que está escrito, porque o autor misturou tudo para fazer o livro render mais páginas. Isso acontece muito hoje em dia, beleza? Então, depois desse resumo para vocês do que é necessário fazer, vocês já entenderam, a informação é a parte mais importante de tudo. Tudo se resume em informação. A informação é a coisa mais importante que existe. Deixando bem claro para vocês, informação é tudo. Então vocês precisam a fonte correta. Para vocês estudar melhor e desenvolver mais conhecimento, vocês têm que entender que vocês vão ter que decorar, né, o conhecimento necessário. E quando eu digo necessário, é somente o necessário. Se vocês vão querer decorar coisas inúteis e imbecis, que não tem nada a ver, que está passando no livro, vocês vão perder muito tempo. Decora o que for útil, descarte o que não for e acrescente o que for unicamente seu. Basicamente isso. Bom, e agora eu preciso buscar uma informação, tenho que interpretar o texto. Vocês têm que aprender a interpretar o texto, pessoal. Aprender a buscar a informação. Se vocês aprenderem a buscar a informação, vocês vão conseguir desvendar qualquer coisa. Vocês vão buscar como um detetive, um investigador faria. E vocês precisam colocar isso na mente. O que um investigador faria quando ele está buscando uma informação, uma pergunta simples lá. O que o investigador vai fazer? Ele não vai desistir antes dele descobrir com exatidão o que ele está buscando. Ele não desiste, ele busca. E quem busca encontra. É simples. E ele não desiste, por mais complexo que seja o que ele está buscando, ele não desiste. E se ele tem dúvida se aquilo que ele encontrou está certo ou não, ele continua buscando até ter certeza que aquilo lá está correto. Ele não desiste antes de ter certeza absoluta do que ele encontrou é correto. Vocês precisam colocar isso na mente. Porque a mente, ela é a mestre do corpo. Se vocês deixar com que o corpo faça o que ele quiser, vocês estão, por exemplo, estudando e agora já estão querendo parar, isso vai dominar vocês. Vocês não podem deixar isso ocorrer. Então a mente é a mestre do corpo, a mente comanda tudo, vocês têm que comandar. Vocês estão no comando. O corpo, ele é capaz de tudo. É só a mente que vocês vão ter que convencer. Então, para buscar e encontrar, vocês não podem desistir. Tem que ter persistência para poder fazer aquilo que vocês se colocam a fazer. Beleza? Já começa aí. Depois, maneiras de estudar que eu utilizo. Antes, eu utilizava mais isso quando eu precisava desbloquear minha mente. Então, quando eu precisava desbloquear a mente, o que eu faria? Tá vendo essa imagem que vocês estão vendo aí na tela? Certo? O que eu fazia? Eu fazia a posição do cavaleiro, fazia uma outra pose de isometria, beleza, vou ler aqui. Vou decorar nessa posição. Então, eu fazia exercício enquanto estudava. O que isso faz? Isso força a mente. Isso força a mente. Isso eu aprendi no exército. E eu levo até hoje. Porque vocês precisam entender. Com dor, vocês aprendem mais rápido. E para você desbloquear o cérebro, se vocês fizerem um exercício, vocês aprendem mais rápido. E outra coisa, vocês estão fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Vocês fazem a mente de vocês, que controla o corpo, ela é a mestre do corpo, trabalhar na sua capacidade máxima. Então depois que vocês conseguem desbloquear a mente, vocês vão entender que o cérebro de vocês agora vai estar mais forte. Isso é uma maneira. E depois, o que dá para fazer? Decorar. Decorar pequenas frases, pequenos textos. Os samurais faziam haikus, que são poemas samurais. 3 frases que vêm ao natural. Isso é um haiku. E vocês podem criar essas frases, decorar essas frases
para fortalecer a mente de vocês. O segredo de um periquito que não consegue falar para um periquito que sabe falar nada mais é do que a memória. A memória diferencia o peso da alma. Então vocês têm que decorar, porque esse segredo aqui é milenar. O peso da alma é gerido pela memória. Vocês precisam decorar, fortalecer a memória de vocês para aumentar o peso da alma. Vocês precisam ter perspicácia para conseguir buscar e desvendar segredos, mistérios, encontrar aquilo que combina com vocês, com o perfil de vocês, a crença de vocês. Isso vai ajudar bastante. Outra coisa que ajuda é quando vocês forem estudar, não ligar o celular, não ficar pendurado trocando mensagem, é estudar. Tu vai estar estudando, tu vai só estudar. Desliga essa porcaria de celular. Se tem alguma coisa importante para fazer, faça essa coisa importante primeiro. Mas quando tu for estudar, tu estuda. Não faz outra coisa. Estuda. Deixa a mente livre. Não fica escutando música quando tu acorda de manhã e depois vai estudar. Muito acontece isso. A pessoa escuta uma música e a música fica lá bombando na cabeça quando vocês precisam ler alguma coisa. Deixa a mente de vocês livre, solta, para conseguirem ir lá e fazer o que tem que ser feito. Isso é importante. Será que vocês estão cursando alguma coisa que pode definir a vida de vocês? O que é mais importante então? Ficar trocando mensagem no celular? Ou fazer o que tem que ser feito, que vai definir a vida de vocês, que vai resolver a vida de vocês? Lógico, a segunda opção é a principal. Então faça o que tem que ser feito. Não encontra desculpas. Se tu deixar as desculpas de vencer, vai dar problema. Tu vai estar lá estudando, vai estar pensando em outra coisa, vai perder a atenção. Então tu não vai conseguir entender também o que está lendo. E quando lê, não avança para a próxima página sem ter entendido o que se passou naquela que tu tá. Beleza, tu tá lendo, aí de repente passou um pensamento na tua mente sobre, sei lá, sobre um episódio da série que vocês estão assistindo. Já era, dispersou aquilo que eu tava lendo. Lê de novo, tudo de novo. Se vocês fizerem isso, já vai melhorar bastante. Outra dica que eu posso dar para o pessoal conseguir buscar é evitar pesquisas no Google. O que o pessoal está acostumado a fazer hoje? Chat GPT, inteligência artificial. Vamos lá, dá um Google. Dá um Google. Que vai achar, o Google sabe tudo. Não, o Google não sabe tudo. Experiência própria. Quantas vezes eu já fui no Google, né, pensar, não, deve ser isso aqui mesmo. E aí estudando, fui lá, marco a opção das Apple e não sei o que mais. Tudo que eu já fiz. Quando tu vai entregar, aquilo tá errado. É aquilo que eu falei para vocês, a fonte da informação. Vocês estão fazendo, por exemplo, uma faculdade, uma graduação, um curso, não sei. O que vocês estão fazendo? Vocês têm que ficar ligados nisso aí. Qual é a fonte? Talvez a pergunta acontece muito na faculdade. A pergunta, ela é específica e a fonte é específica. Qual é a fonte? Pode ser um livro específico daquela matéria do curso. Então tu vai lá e dá o Google. Tenta achar informação no Google e dá errado. Tu tem que buscar a fonte correta, que não está envenenada. Tu vai no livro, lê o livro até encontrar a informação que está em conformidade com aquilo que tu está fazendo. E aí sim, tu encontra a resposta correta, marca e acerta. Então tomem cuidado com Google, com Wikipédia, com Chat GPT, inteligência artificial. A inteligência artificial sabe tudo, não sabe. Muitas vezes ela erra, ela fala com escarminho, então tem que tomar cuidado. É um sistema padrão pré-determinado. E a última dica para vocês é essa. Vocês querem aprender e se elevar ao mais alto grau?
Não busquem por sistemas padrões pré-determinados. Busquem informação real. Se vocês fazerem isso, vai melhorar bastante. E vocês têm que ter uma fonte de estudo para vocês, o embasamento de vocês, porque as pessoas hoje em dia, elas só falam daquilo que elas fazem bem. Elas não falam de coisas ruins da vida dela, elas só falam daquilo que elas fazem bem. Estão entendendo? Elas também falam, mas não querem encontrar as próprias respostas, só querem que a gente acredite nas delas. Então vocês têm que saber buscar as respostas de vocês, não simplesmente ser um mero imitador. Busca as tuas informações, desvenda e descobre de maneira própria. Beleza? Fazendo isso, vocês vão desenvolver a verdadeira sabedoria, porque se feito fosse quando fosse feito, seria melhor fazê-lo de pronto. E se cima fosse como que está embaixo e lado fosse o inverso, imagine então o que seria da humanidade. Pensem sobre isso. E assim eu me despeço. E não esqueçam, com conhecimento vem a técnica, com a prática o domínio e com o treinamento a perfeição. Toda evolução precisa de um início para começar o desenvolvimento. Com tempo e organização se acha o segredo para fazer tudo e bem feito. Pois a borboleta mais bela sabe que quanto mais tempo ela fica no casulo para evoluir, mais ela vai conseguir a sua evolução. Valeu e até a próxima. Um forte abraço a todos. Homem sem barco, está amarrado na terra, e força lá de Momuir de Malicamãe. A Momuir primeiro vão julgar seu corpo, depois vão sonhar em tê-lo.